Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos mostrar a ferramenta de tubo aditivo. A ferramenta de tubo aditivo é uma ferramenta que permite que você desenhe o perfil de um objeto e uma linha a qual será seguida para fazer o preenchimento. Essa ferramenta ela é bastante útil para desenho de tubos e objetos tubulares. Então, vamos ver como ele funciona. Para utilizá-lo, eu vou precisar desenhar dois esboços. O primeiro esboço será o esboço do perfil. Então, eu vou selecionar o plano YZ para desenhar o meu perfil. Eu vou desenhar como perfil uma figura circular no meu desenho. Finalizo o esboço e agora eu vou selecionar um outro plano que não seja o mesmo plano que eu desenhei o círculo. Ele precisa ser perpendicular a esse círculo para poder desenhar o caminho. Eu vou selecionar o plano YZ. Agora eu vou desenhar o caminho por onde esse preenchimento deverá percorrer. Veja que muitas vezes é importante arredondar os cantos para que a figura não quebre na hora de fazer as curvas. Então, para isso, eu vou utilizar o filete para gerar o arredondamento nos cantos e vou aumentar o raio de curvatura para tornar essa transição mais suave. Bom, uma vez que eu finalizei, eu clico no Close e agora eu tenho os meus dois elementos. Um esboço circular, que vai ser o perfil, e um esboço em forma de linha, que vai ser o percurso que esse preenchimento vai obter. Então agora eu vou clicar na ferramenta de tubo aditivo, vou selecionar o primeiro esboço, que é o da figura fechada, para ser referência, clico OK, e agora eu vou selecionar o caminho aqui, que é o caminho de varredura. Seleciono aqui no botão objeto, seleciono a linha e perceba que agora nós já temos a figura que vai formar o nosso preenchimento. Então, clicando no botão OK, eu finalizo e tenho um tubo aditivo. Bom, uma vez feito o objeto, vamos explorar mais a função de tubo aditivo. Clicando duas vezes, nós retornamos aqui para a edição do tubo aditivo. Uma das outras variedades que a gente pode ter nesse comando é a orientação de seção. Bom, então aqui na seção a gente está utilizando a orientação de seção padrão. Você percebe que o perfil sempre permanece perpendicular à linha, de modo que a curva vai permanecer perpendicular. Porém, nós temos outras variações. Nós temos a variação fixada, onde a orientação que o esboço foi feito, o perfil não vai sofrer alteração durante o movimento. Perceba que aqui ele vai permanecer com a mesma orientação. Temos também a funcionalidade de com uma reta auxiliar. Então, nesse caso, nós precisamos escolher um esboço. Nós temos um esboço aqui no meu desenho, que permite que eu faça isso. Visualizar ele aqui. E aqui, ó, selecionando o objeto e selecionando o esboço, você percebe que a posição do meu perfil ela sofre uma pequena variação durante o percurso, de modo que a orientação dessa linha seja mais ou menos aplicada, né, na posição final do meu perfil. E por último, nós temos a orientação binomial, onde nós podemos usar um binômio, né, de posição x, y e z para determinar a posição final do meu objeto. Então, variando x, y e z, eu tenho a variação conforme plano perpendicular ao objeto inicial, que no caso aqui é a linha. Então, alterando os valores de x, y, z, eu vou ter alteração no formato final do meu objeto. Aqui na parte de transformação de seção, eu tenho como fazer com que meu objeto vá variando o formato da seção de acordo com o preenchimento feito ao longo da linha. De certa forma, é como se eu tivesse o loft e o tubo aditivo ao mesmo tempo. Então vejamos como podemos utilizar essa função. Bom, nesse caso, nós voltamos a ter somente o meu perfil e o meu caminho. Eu vou adicionar mais um formato a esse sistema. Então vou clicar aqui no plano, tá? Vou clicar nesse plano XY e vou desenhar
um quadrado, um canto arredondado, aqui no final do meu tubo. Vou movê-lo para a posição correta. Finalizo. Perceba que a posição final dele está aqui embaixo, então eu preciso movê-lo aqui para ficar próximo à saída do tubo, para que ele possa seguir o caminho no formato especificado. Então eu vou clicar com o botão direito, selecionar editor de anexo e vou movimentar aqui no eixo Z. Pronto. Então agora que ele está mais ou menos na posição desejada, eu posso começar o meu desenho. Clico na função de tubo aditivo, seleciono o primeiro esboço, dou OK, seleciono o caminho. E agora, aqui na transformação de seção, eu vou selecionar multisseção. Na multisseção, eu vou adicionar a seção. Pronto. Uma vez selecionado o meu objeto, eu tenho agora, clicar aqui no botão OK e finalizar o meu desenho. Eu tenho uma seção que inicia circular e ao longo do preenchimento, ele vai se tornando uma seção quadrada com os cantos arredondados. Bom, hoje nós encerramos por aqui. Na descrição do vídeo, nós temos algumas atividades. Bom estudo e até a próxima aula.